você consegue, né, sentar ali no banco da tua igreja e ver lá vazio, sem ninguém tá fazendo, sabendo que as pessoas estão precisando de você, e você tá ali, você tá se sentindo melhor agora? A minha pergunta é, você sente que tá adorando melhor ao Senhor, simplesmente por parar de servir a tua igreja numa necessidade que tem? Acho que isso é uma coisa para se pensar. Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um Café com Vitor. Sim, o meu quadro preferido. Posso dizer que é o meu preferido, amigos? Por quê? Por que é o meu preferido? Porque envolve conversar com vocês, algo que eu amo, tá? Converso com vocês por meio dos comentários. E envolve café especial, que é outra coisa que eu amo. Eu vou usar hoje aqui esse do Clube do Cafezeiro, tá bom? Pra quem tem a curiosidade de qual café eu tô usando. Sim, eu tô descobrindo que tem uns cafezeiros aí, cara. Olha que loucura, a galera tá... Eu não sei agora se eu introduzi vocês nisso, vocês já estavam e é uma coincidência aqui, mas... Enfim. Esse aqui é do Clube do Cafezeiro, é um bourbon amarelo natural fermentado. Torra média clara. 90 pontos. Notas sensoriais de fruta madura e acidez málica. Tá podendo? Tá podendo esse? Cara, que café sensacional. Esse que veio no Clube do Cafezeiro. E se você quiser comprar cafés especiais dessa qualidade, você sabe onde encontrar, né? Eu já vou ler aqui a primeira pergunta, como vocês já estão acostumados. Eu só tô aqui colocando antes. Vitor, por que você não tá usando o scoop hoje pra pegar aí? Sei lá, cara. Às vezes eu faço um negócio e eu tô vendo, depois eu percebo por que eu não usei o scoop pra medir. Aqui tá ótimo. Vou fazer café hoje na prensa francesa. Tava com saudade. E, enfim, é isso. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta aqui, que eu vou ler. E detalhe, tá? Eu tô fazendo, nos últimos aí, eu fiz assim também, eu tô gostando. Tô fazendo assim graças à interação de vocês aí, que tá me dando mais opções. Vocês têm comentado bastante nos vídeos, isso é maravilhoso, continuem assim. E se você comentar nesse vídeo aqui, tem altas chances de no próximo vídeo eu ler o seu comentário aqui, tá? Como, por exemplo, o do Alessandro Hudson, que comentou o seguinte no vídeo: você não vai ouvir a voz de Deus se estiver sempre distraído. Ele comentou o seguinte: o desejo de querer ser parecido com Jesus é inversamente proporcional ao desejo de permanecer no pecado. Quanto mais Jesus, menos pecado. Cara, excelente colocação. E é exatamente disso que eu tô falando, amigo. É exatamente disso, tá? O desejo de parecer com Jesus, ele é inversamente proporcional ao desejo de permanecer no pecado. Ou seja, quanto mais você deseja ser como Jesus, mais forças você tem para lutar contra o pecado. E você que é novo aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, esse canal é sobre isso, tá? Esse canal é sobre isso. Sobre café? Não. Eu sei que eu falo de café sempre e falo de café em todos os vídeos de maneira indireta por causa do nosso parceiro, mas não, esse café é sobre discipulado. Esse canal é sobre discipulado. Esse canal é sobre ser como Jesus, aprender do verdadeiro evangelho, viver uma vida centrada no evangelho. É isso que você vai achar nos vídeos aqui, tanto em vídeos como esse, mais informal, onde a gente conversa, quanto nos vídeos mais sérios, quanto nos vlogs. Todo o conteúdo aqui é feito pra gente, como a gente que tem desejado parecer mais com Jesus, ok? No vídeo 5 sinais de que você está doente espiritualmente, o Cauã Horion comentou: cara, 10 minutos e 33 do vídeo e já escutei tanto sobre o que eu tô passando. Cara, pesado. Que bom, ok? Isso acontece porque eu sou profeta? Não. Isso acontece porque eu tô falando da palavra de Deus, eu tô falando do que acontece quando a gente luta contra o pecado. E eu sei disso por quê? Porque eu também luto contra o pecado. E todo crente, todo discípulo de Jesus está em guerra contra o pecado. E a verdade é que todo discípulo de Jesus muitas vezes tem dificuldades, né? A gente nem sempre as coisas são fáceis, né? Mas a gente tem desejo de ser como Jesus. Desejo de verdade de parecer com o mestre. Faz sentido? E eu fico feliz que de certa forma você sinta que o vídeo fala diretamente com você. Qual é o seu nome mesmo? Cauã Horion. Cara, o Rafael Duarte comentou no mesmo vídeo. Não, cara, peraí. Eu falei, né? Eu tô tendo mais opção.
eu até ia comentar isso, de ler os comentários de primeira aqui com vocês. Então, antes eu tinha que selecionar os comentários porque a gente não tinha tantos comentários quanto tem agora. Então eu selecionava antes, separava os que eu ia ler. Agora não, agora eu tô abrindo aqui o app do YouTube, onde eu vejo os comentários de vocês de primeira, então a minha reação aqui é de primeira também, ao ver os comentários de vocês, e a gente vai lendo junto. E o Rafael Duarte, eu não é a primeira vez que eu vejo ele fazer isso aqui no canal, e isso é legal, porque resume, né, para as pessoas. Então, nos 5 sinais de você estar doente espiritualmente, ele listou os 5 sinais. Vamos repassar aqui, ó, para ver. Primeiro sinal, perder a fome por Deus. Segundo sinal, não ter vontade de estar com os irmãos, ou seja, de congregar. Terceiro sinal, dificuldade para servir. Quarto sinal, não consegue ser constante na disciplina espiritual, leitura da palavra, oração, devocional. E quinto sinal, dar desculpas para si mesmo pelos pecados que está cometendo. Olha aí, muito bom. Já fui edificado novamente ao lembrar das coisas que eu mesmo falei. O Iago Amorim comentou o seguinte. É o Igor Amorim. Fala, Vitor. Eu tenho sintomas de TDAH e sinto que preciso de um tempo do Ministério de Louvor, porque sinto que estou no automático, com dificuldade de ler a Bíblia, refletir e estudar todo dia. Me sinto servindo, mas não adorando. Eu sou o único baixista, então todo domingo sou eu. E quando eu pedi para o meu ministro de música um tempo, ele disse coisas como: se tem instrumento na igreja e o instrumentista está no banco, quer dizer que não estamos servindo. Ou seja, não estamos adorando. Ele diz que quem sai de algum ministério sempre perde o comprometimento com a igreja porque o banco é confortável. Ele diz que Deus não usa quem está parado e usou exemplos da Bíblia. Ele diz que músicos que não tocam não vivem. Tipo, será que eu estou servindo a Deus ou a demanda da instituição igreja? E o que a igreja quer? Não sei que conclusão ter sobre isso. Cara, pesado, tá? Pesado o comentário. E é uma ótima oportunidade de a gente falar sobre algo importante aqui, que é isso que ele colocou. Primeira coisa, é muito difícil às vezes eu opinar e falar para vocês sobre esses casos que vocês têm na igreja local de vocês. Por quê? Porque a igreja local, cara, é onde a vida acontece. E aonde a vida acontece, a gente tem briga às vezes. A gente tem chateação uns com os outros. Ao passo que a gente também tem alegria, amor, né? E tudo isso acontece na vida, né? Em casa é a mesma coisa, não é? Eu costumo dizer que as pessoas que a gente mais ama são as que mais nos irritam, não é assim? Eu falo pra Jamie e ela fala isso pra mim toda hora. A gente irrita um ao outro na mesma medida que a gente ama um ao outro. Então é importante colocar esses pontos aqui. Eu não conheço tudo sobre o Igor e eu não conheço tudo sobre o líder de adoração que falou essas coisas pra ele. Então o que eu tô falando aqui não é sobre o caso especificamente dele. Até porque, por exemplo, ele fala que tem sintomas de TDAH. E se você foi diagnosticado com isso, então aqui nós já estamos em um outro ponto. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando sobre, muitas vezes, lidar com um profissional da área que possa te ajudar a tomar as melhores atitudes. Então, esse é uma alçada que eu não posso entrar, não posso falar, não tenho autoridade para falar sobre esse assunto. E eu não sei te dizer, se você foi diagnosticado com TDAH, que a melhor atitude seria sair do time de adoração da sua igreja ou não. Agora, uma coisa que eu posso falar de certa forma, vai chegar um ponto dessa discussão, tanto a que você teve com o líder de adoração da sua igreja, né? Tanto com aqui qualquer outra pessoa tiver, ou aqui eu posso falar e opinar aqui, em que só você vai conseguir sentir se o que você está fazendo é a melhor atitude porque você está precisando disso agora, ou se você de fato está deixando de servir a sua igreja por algum preciosismo, ou se você está exagerando, se você não precisava ter saído do time de adoração para fazer isso. Só você vai chegar a essa conclusão de maneira concreta, assim, no final das contas, tá? Mas uma coisa que eu acho que você precisa analisar é o seguinte, né? De fato, quando a gente se sobrecarrega, quando a gente sente que não está tendo atenção com as demais coisas da nossa vida como deveria ou como queria. Sair do time que a gente serve à igreja é a primeira coisa? Ou tipo assim, esse é um resultado já de outras atitudes que você vem tomando, não dá e você se vê sem saída? Tipo assim, eu preciso fazer isso, senão eu não vou conseguir adorar a Deus como eu preciso, isso está me atrapalhando, tem outras coisas que estão acontecendo no time que tá me tirando do foco, eu não consigo, eu preciso dar esse tempo, senão eu não vou servir a Deus direito, né? Se você chegar a essa conclusão, cara, não tem o que fazer, ninguém pode falar nada sobre isso, né?
Agora, muitas vezes, eu já vi isso acontecer na minha comunidade local. Acontece muito, as pessoas sentem sobrecarregadas e a primeira coisa que elas pensam em fazer é tirar o que elas estão dando para a igreja. Isso acontece em muitas áreas, inclusive acontece isso de maneira financeira também. Né? As pessoas contribuem, não acontece direto, as pessoas contribuem com as suas finanças para a igreja, com os dízimos, com as ofertas, e aí quando aperta, a primeira coisa que elas pensam em cortar é a contribuição para a igreja. E as pessoas não estão pensando, tipo assim, será que a igreja está precisando? Será que é a melhor coisa mesmo? Tipo assim, tem outras coisas que a gente pode cortar da nossa vida para poder continuar servindo, ajudando a igreja? As pessoas não pensam assim, elas pensam só em cortar de uma vez, tira. Não, é aqui, porque para a igreja eu posso cortar. Para a igreja eu só dou quando eu tô bem, quando tá sobrando. Não devia ser assim. Devia partir de um compromisso, de verdade. Da mesma forma no serviço. Afinal, as nossas contribuições, elas não são apenas financeiras. As nossas contribuições também têm a ver com as nossas habilidades, o que a gente sabe fazer, o nosso tempo. Então a pergunta que você tem que fazer aqui, Igor, será que eu não tô cortando para a igreja de cara o que eu podia estar, às vezes, lidando melhor com outras formas? Tipo, você já pensou em outras formas que você pode lidar com o seu diagnóstico, né? Seja ele um diagnóstico ou seja uma percepção sua apenas. Você já pensou em outras formas de lidar com as coisas que você está passando na sua vida que não envolva simplesmente cortar a igreja das coisas que você está vivendo, do que você sabe fazer? Outra coisa também é o fato de que você falou que na sua igreja só você é baixista, né? Então, poxa, pensa nisso mesmo. A sua igreja então vai ficar sem um instrumento, né? Ela vai perder ali pro time, porque você é o único que pode fazer tal coisa, sendo que você ainda está ali. Essa é realmente a última escolha possível que você está tomando? Ou é a primeira que você está pensando? Cara, não tô bem, vou sair, né? Isso é importante. Outro aspecto você consegue estar bem com isso? Porque eu vou falar por mim, assim. A não ser que, como eu disse, eu não tô lidando aqui com o fato de realmente estar com um problema de saúde, e isso precisa ser lidado de outra forma. Um profissional, um psicólogo, um terapeuta, alguém que entenda do assunto. Então, vou deixar isso para quem sabe. Tô lidando com o fato de que você simplesmente está sentindo sobrecarregado e está sentindo que precisava de mais tempo e aí decidiu sair. Você consegue, né, sentar ali no banco da tua igreja e ver lá vazio, sem ninguém tá fazendo, sabendo que as pessoas estão precisando de você e você tá ali, você tá se sentindo melhor agora? A minha pergunta é, você sente que tá adorando melhor ao Senhor, simplesmente por parar de servir a tua igreja numa necessidade que tem? Acho que isso é uma coisa para se pensar. E em terceiro ponto você sente mesmo que é essa atitude que vai te fazer um adorador melhor, um servo melhor, um discípulo melhor de Jesus? Você não acha que existem outros caminhos, ou melhor, não é caminho para você, não acha que tem outras coisas que podem estar te roubando da verdadeira adoração? Porque do mesmo jeito que a verdadeira adoração não acontece só quando você está lá em cima, ela também não vai acontecer só porque você está lá embaixo. Faz sentido? Lá em cima eu tô dizendo no palco tocando ou no banco adorando ali com os outros irmãos. Não é o lugar que você está que define. Do mesmo jeito que não é estar lá em cima fazendo que vai definir você um adorador, não é estar lá embaixo que vai ser a atitude que vai mudar as coisas. Faz sentido? Sobre as coisas que o seu líder falou, né? Ele disse, vamos ler de novo aqui. Se tem instrumento na igreja, o instrumento está no banco. Se tem instrumento na igreja, o instrumentista está no banco, quer dizer que não estamos servindo. Depende. É o que eu falei. Essa atitude, né? Você sente bem com isso? Porque eu falo por mim, eu me sentiria mal. Por exemplo, eu toco guitarra na minha igreja, mas eu também sou pastor, eu prego, eu lidero a adoração cantando, eu sirvo no estudo bíblico, eu faço muitas dessas coisas também na igreja, e às vezes quando tem alguma necessidade de arrumar alguma coisa, de mexer no som, às vezes eu tô sempre fazendo todas essas coisas, né? Ou seja, se eu não precisasse tocar guitarra na igreja, talvez eu conseguiria servir mais em outras áreas, mas hoje é a necessidade da minha igreja. Eu não consigo ficar lá sabendo que a minha igreja está precisando de mim, uma coisa que eu sei fazer e eu digo, não, eu não quero. Não é o momento. Então, eu entendo o que ele está falando e talvez ele não tenha usado as melhores palavras, porque generaliza, né? Se tem instrumento na igreja e o instrumentista está no banco, então ele não está servindo. Não, depende, às vezes está servindo de outras formas, né? Ele falou, ou seja, não estamos adorando. Isso ele falou, você não adora se você não estiver lá?
Ele falou, isso tá errado. Não, você, de fato, você tem outras formas de estar adorando. Quem tá arrumando cadeira tá adorando também, muitas outras coisas. Mas às vezes só uma forma de dizer, né? Ele diz que quem sai de algum ministério sempre perde o comprometimento com a igreja. Não, não é verdade. Nem sempre. Às vezes a gente sai porque descobriu que não tem habilidade suficiente para fazer. Por exemplo, alguém começa a cantar na igreja, mas na verdade não canta bem, né? A pessoa não sabe cantar. Mas ela vai sair justamente porque ela não tem habilidade para fazer aquilo ali que ela precisava fazer. Então não quer dizer que se alguém saiu, então perdeu o comprometimento. Não, mas, de novo, talvez ele esteja falando do seu caso. E talvez no seu caso você esteja perdendo o comprometimento. Entendeu o que eu tô falando? Não posso afirmar, por isso que eu disse que é difícil às vezes eu falar sobre esses casos, né? Porque eu não conheço vocês. Então eu acho que você, no final das contas, é que vai conseguir avaliar. Então pode ser que não seja falta de comprometimento. Pode ser que seja, como eu disse, a última atitude de uma série de coisas que você já tentou e você tá agora vendo que a melhor atitude que você pode tomar é essa. E se for, cara, faz o que tem que ser feito, né? Se você sente que é isso que você precisa fazer, você vai honrar Deus fazendo assim, ok. Mas talvez ele esteja tendo uma impressão de que não, de que você poderia estar fazendo. Ele diz que Deus não usa quem está parado. Depende, o que quer dizer estar parado, né? Você está lá complacente? Você está lá sem se mover porque não sente nada, não quer nada com nada? Então, talvez, de fato, o que ele está dizendo é que você não pode esperar que Deus vai te usar se você continua aí inerte, sem fazer nada. Consigo entender, mas não é verdade. Às vezes, quem tá parado porque tem motivos para estar parado. E Deus usa essas pessoas sim. Ele diz que tem músico que não toca, não vive. Cara, isso é complicado, porque assim, você ama fazer isso de verdade, então você vai sentir falta. É isso que eu entendo. Agora, se músico que não toca, não vive, pode significar às vezes que a você só serve estar tocando. E não, e aqui vem uma coisa que com música é muito interessante, né? Música é algo que a gente geralmente faz por prazer, a gente ama fazer isso, né? Música envolve isso, nossos gostos, nossos desejos de tocar. Eu gosto de tocar, eu gosto de música. Então, quando eu tô servindo na música, eu não tô só fazendo por serviço, eu tô fazendo porque amo também. O inverso é importante também. Tem que analisar se a gente não tá fazendo só porque ama e não por serviço. Então, esse é importante. Quando eu vejo algo assim, tipo, músico que não toca não vive, às vezes parece que o músico só serve se ele estiver tocando. E não é verdade, ok? Enfim, tentei analisar a situação aqui por cima, espero que tenha trazido alguma luz aí sobre isso, tanto para você quanto para os outros irmãos que estão assistindo aqui sobre o assunto. Agora, a Rinkimiri comentou no mesmo vídeo: a paz, Vitor, tudo bem? KKKKK. Já que todo vídeo tem o marketing da Encantos agora, o marketing da Encantos é engraçado, né? É uma parceria aqui com o canal, mas eu entendi o que você tá falando. Queria perguntar, você não acha que é muito pouco pó? Ou essa quantidade dura bastante? Uma dúvida sincera, porque eu nunca comprei esses cafés gourmets. Então, isso não é café gourmet, tá? E eu sei que quando eu falo isso parece meio coisa tipo assim, que fresquinho. Não, mas eu vou explicar a diferença. Tem 3 classificações para café, tá bom? Que você vai achar. No mercado, a gente acha mais comum os cafés tradicional ou extra forte. Essa é a primeira classificação. Esses cafés são super torrados e moídos da maneira mais fina possível, porque isso ajuda a disfarçar defeitos. Sério, tipo, isso é verdade, você pode pesquisar. É por isso que eles são assim, tão pretos, torrados mesmo, e tão finos. Isso disfarça, e quando você toma, você sente aquele gosto de torrado que fica intragável, a não ser que você coloque açúcar, né? Aí surgiu uma segunda classificação, surgiu não, né? Tipo, tem uma segunda classificação que tá bem hypada, vamos dizer assim, que são os cafés gourmets, né? Que você também acha no mercado. Eles são um pouco mais caros, vem em quantidade menor, mas você já vê que o café ali, ele é marrom mesmo, já é um café mais bem cuidado. Mas ainda assim tem a última classificação, né, que é a mais importante, que são os cafés especiais. E eles não são assim porque é um café especial para pessoas especiais, para circunstâncias especiais. Não, chama especial porque é a classificação maior. São cafés acima de 80 pontos, né, por um órgão regulador especializado nisso, né, como por exemplo esse aqui, ó, pela SCA. Ele tem o selo de aprovação e ele tem 90 pontos. Acima de 80 já é especial, esse tem 90. Os cafés da Encantos têm pontuações altíssimas mesmo, né? Eles têm um café, por exemplo, que vem no kit de degustação, que é o raro, que vem com 92, né, de pontuação. Então, são cafés bem pontuados. Esses são os cafés especiais. Agora, assim, vem pouco pó? Cara, depende, né? Porque tem gente que toma, por exemplo, que nem eu tô fazendo aqui, ó, 400 ml de café. E isso vai ser suficiente para eu tomar um pouquinho, mais tarde a Jamie vai tomar também.
E quando você faz café especial, geralmente você faz em quantidade menor. Por exemplo, eu cresci com meu pai fazendo café normal mesmo, café que a gente comprava no mercado tradicional, e fazia às vezes 1 litro, 1,5 litro, né? Não é tão comum fazer assim no café especial, por isso vende em quantidades menores. Mas você compra quantidades maiores também. Se for lá no site da Encantos, tem pacote de 1 quilo, né? E aí você avalia lá o preço, o que cabe no seu bolso e o que você toma também. Beleza? Rim, Kimri. Espero ter ajudado. Vamos para mais uma aqui. Deixa eu só botar o meu cafezinho que tá pronto. Olha só, meus amigos. Vocês conseguem ver daí? Que coisa maravilhosa. A cor desse café. Marronzinho, amigos. Marronzinho. Eu vou colocar na minha xícara especial para pessoas especiais. Eu gosto dessa xícara. Come on, come on. Vou colocar aqui. Beleza. Então bora para a próxima aqui do Daniels. Ele comentou o seguinte no vídeo: você é um falso crente, mas isso pode mudar hoje. Cara, sobre isso tem uma dúvida. A Bíblia menciona essa palavra ventre em algumas passagens. Pior que no momento eu não me lembro de uma agora, mas lembro de já ter lido. Mas essa palavra, quando ela aparece, ela se refere às vontades humanas? Pois creio que, obviamente, ela não se refere ao literal da palavra. Ok. Sim, cara, sim, geralmente ele tá falando disso. No caso, está se referindo a quando eu cito Filipenses 3, né? Onde Paulo fala dos inimigos da cruz de Cristo, que o seu Deus é o seu ventre, né? E ele tá falando aqui do seu estômago, da sua barriga mesmo, né? Eles só querem os seus prazeres, né? E o que domina eles são os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres. Mas é isso mesmo, Daniel, você entendeu correto, tá? No último vlog, né? Não tire. Na verdade, não é o último saiu ontem, né? Mas num dos vlogs passados aqui. O João Linares comentou: a coloração do teu vídeo está demais. Parabéns, meu irmão. Pô, valeu, cara. Valeu. Eu não sou um grande colorista, tá? De vídeos. Eu uso LUTs prontos já, né? Isso me ajuda a ganhar tempo, porque aqui no canal tem vídeo todo dia, como vocês sabem. Então, se eu for ficar fazendo color grading em todos os vídeos, eu vou gastar um tempão. Então, eu já tenho uns LUTs preparados ali, eu só ajusto um pouquinho a exposição e tal, pra ficar uma coloração legal. Mas eu fico feliz porque eu gosto dessas coisas, eu gosto de ver. Então, quando vocês falam que curtem a imagem, a cor, o meu ego é massageado, meus amigos. No vídeo Você é um falso crente, mas isso pode mudar hoje, o Felipe Mateus comentou o seguinte, vamos lá. Paz, irmão Vitor, tudo bem? Baita vídeo. Esses tipos de vídeos onde você chacoalha são muito edificantes, isso. Esse é um tema que sempre passou pela minha mente. Muitas vezes ia à igreja e pensava, será que eu estou buscando Deus verdadeiramente ou sou só um esquenta-banco? E do começo desse ano para cá comecei a ter oportunidades de pregar na igreja, que para mim é uma sensação muito boa, desde a hora em que preparo a palavra até a hora em que eu prego. Porém, eu vejo que eu não sou um verdadeiro crente. Estou mais próximo de ser um frequentador e me sinto perdido sobre o que fazer. Assim como diz a palavra em Jó 42, é como se eu conhecesse a Deus só de ouvir falar. É como se faltasse conhecer Deus de verdade, como se faltasse uma mudança de vida verdadeira, mas sinto que não sei como fazer isso. Se ela existe, como seria essa virada de chave ou esse gatilho que transforma vidas? Esse passo a mais que eu tenho que dar para virar um verdadeiro discípulo. Desde já, obrigado pelo maravilhoso vídeo, que Deus continue te usando cada vez mais e abençoando o seu canal. Pô, Felipe, cara, obrigado pelo comentário, ótimo comentário, tá? Por quê? Porque eu percebo mesmo, às vezes, que, pelo jeito que vocês falam, às vezes tem essa ideia de que tem um processo de iluminação, de passar daqui para lá. E esse processo, ele é a conversão, ok? Ele é a conversão. Ele não é uma pós-graduação cristã, entendeu? Tipo, não é tipo assim, você é discípulo e aí tem o discípulo pós-graduado. Ele não é isso. Tipo, tem um passo a mais. Ou como, por exemplo, você usou umas expressões aqui como gatilho, virada de chave. Esse gatilho, essa virada de chave, ele é a conversão. Agora, de fato, ok? Tem um ponto aqui que é importante. Há uma mudança, muitas vezes, quando nós percebemos algo que não percebíamos antes. O que eu quero dizer é que tem muitos crentes que eles são crentes verdadeiros, eles estão em Cristo, mas falta de verdade
como posso dizer, um despertar às vezes para as riquezas que eles estão deixando para trás. Como por exemplo, Paulo fala aos Efésios, né, no capítulo 1, assim, que ele ora para que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação para que eles conheçam as gloriosas riquezas que existem em Cristo Jesus. E o que Paulo está falando não é assim, para que vocês se convertam. Não, mas para que vocês percebam o que há em Cristo que vocês ainda não estão vendo, não estão vivendo, sabe? E essa virada de chave é importante, né? E aí, assim, entra essa expressão virada de chave, né? Um despertar, uma chacoalhada, como você falou, né? Eu tenho um duplo sentimento quando vejo vocês falando algo como que o Felipe Mateus falou aqui, né? Que, assim, eu percebo que eu sou um esquenta-banco, um frequentador de igreja e não um verdadeiro crente. O meu primeiro sentimento é o de alegria, de ver, assim, tipo, puxa, que bom que os meus vídeos estão trazendo esse resultado, fazendo as pessoas pensarem nisso. É o que eu quero mesmo, eu quero que vocês pensem nisso, se vocês são crentes verdadeiros. Num segundo momento, às vezes eu tenho um receio de vocês caírem numa ideia de que, tipo assim, ninguém é verdadeiro crente se não atingir uma performance cristã, né? Porque às vezes parece isso. Eu sou só um frequentador de igreja, soa como se, tipo assim, eu não sou um pastor, eu não leio 500 livros, eu não sou alguém que, tipo... Não, o que você tem que colocar é, eu sou um verdadeiro discípulo, eu tenho um sentimento de discípulo verdadeiro, porque muitas vezes o que você está falando aqui já me demonstra que sim, porque você se preocupa com seguir a Cristo de verdade. Agora, quando você fala assim, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ter uma mudança de vida verdadeira. O que isso quer dizer? Você está vivendo no pecado? Porque se você está vivendo no pecado, de fato, você precisa ter uma mudança de vida verdadeira. Né? Aquele que está vivendo no pecado não está em Cristo. Então você precisa de uma conversão verdadeira. Uma vez que você se converteu a Cristo, que você precisa despertar para as verdades que existem na sua vida. Né? Então não é o que você não é o que você não está usufruindo de Cristo. Isso não resulta em riquezas, sucesso financeiro, amoroso, né? Não. Isso resulta em devoção, em desejo genuíno. É hora de, então, se você que tá me ouvindo aqui, né? Seja você, Felipe, ou qualquer um que se identifique com isso, é hora de você olhar para dentro assim e falar, eu quero mais, e eu vou ter mais de Cristo, eu vou buscar mais de Cristo. E o que você vai fazer agora? Qual que é o próximo passo, então, que você vai tomar? Você vai se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, aqueça o meu coração. Esse é o ponto. Aqueça o meu coração. Leva-me de volta ao primeiro amor, me dê desejo, ponha lágrimas nos meus olhos e paixão, fogo no meu coração. E então, talvez esse seja o despertar que você queira. Porque muitas vezes o despertar que você está buscando e achando é um despertar de performance. Eu preciso performar como um crente verdadeiro. Não é isso que eu quero. Se vocês estão chegando nisso com os vídeos que eu estou fazendo, vocês estão chegando no lugar errado. Né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é de uma paixão verdadeira, um coração devoto. E isso vai desembocar em devoção verdadeira no seu trabalho, na tua escola, na tua família, na vida real, e não só dentro da igreja, ok? Frequentar a igreja continua sendo importante, ter comunhão com os irmãos e servir na comunidade continua importante, como tudo que eu venho falando aqui. Né? Mas tem que ser para mais disso, tem que ser uma vida de discípulo e não só uma performance de discípulo, até porque a performance é possível atingir sendo só frequentador de igreja. Agora, um coração atingido pela paixão por Deus, não dá para ter isso só com frequentando a igreja. Faz sentido? Enfim, amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa eu falar para vocês o seguinte, se vocês estão gostando aqui dos vídeos do canal, estão vendo os vídeos sempre, tem duas coisas que vocês precisam, tá? Vocês precisam não, né? Assim, uma eu acho que você precisa, assim, que é o base de um discípulo. Então você tem sido abençoado pelos vídeos, quer crescer mais nisso, quer aprender mais sobre o que a Bíblia fala sobre as coisas, quer aprender sobre o que é cosmovisão verdadeira, o que é o verdadeiro evangelho, né? Ponto a ponto, tem no módulo cosmovisão, o que a Bíblia fala sobre as coisas tem no módulo de doutrinas, né? Como ter devoção verdadeira tem no módulo de devoção, como ter vida de igreja tem no módulo aliança, e tem aulas bônus lá sobre livros que você continua lendo para crescer. O base de um discípulo tem tudo isso, são aulas bem curtas e diretas, e é um material super acessível, porque a minha ideia é o seguinte, eu criei esse material pensando assim, cara, tá chegando muita gente nos vídeos que eu queria que continuasse aprendendo, eu queria que continuasse buscando mais de Deus para poder ter uma vida que cresce mesmo em discipulado. Eu preciso indicar alguma coisa, e aí eu criei uma coisa eu mesmo, para poder indicar para vocês.
E aí, para que todo mundo possa acessar, eu deixei um preço bem acessível, né? Custa menos de R$50. Se eu não tô enganado, tá R$46,90. Eu já pensei em aumentar, porque é muito barato mesmo, e às vezes não cobre os custos que eu tenho para fazer as coisas que eu faço aqui, mas eu continuo deixando, pelo menos por enquanto, assim, nesse preço, porque eu sei que fica acessível para todo mundo. E se você quer abençoar o canal, por estar sendo abençoado pelo canal, vira um membro, tá bom? Porque aí você vai assinar lá, é uma assinatura mensal, bem baratinha também. Também fiz isso para todo mundo que queira ter acesso aos vídeos exclusivos possa ter, quem quer entrar no nosso grupo consiga entrar. Então é bem baratinho mesmo para você ser um membro do canal. E aí você, se virar um membro, manda o teu contato para contatovitorbrasileiro@hotmail.com. Esse e-mail tá aqui também na descrição, para eu colocar você no nosso grupo. E aí você vai ter acesso a um monte de vídeos exclusivos também, beleza? Esse café ficou ótimo. Foi muito bom tomar ele com vocês. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu. Falou.